realmente para que todos possamos avançar, para que todos possamos prosperar em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Se você está nos visitando e não ganhou um presente, o pessoal está me dando um tchau lá do Boas-Vindas, levanta sua mão que a gente quer te dar um presente aí. Quem está nos visitando e não ganhou um presente, levanta a mão. Tem alguém? Tem alguém? Olha lá, ó, tem aí perto de vocês, alguns chegaram aí mais depois provavelmente. Tem aqui também, desse lado? Quem? Dá um presente ali para o irmão, alguém então. Glória a Deus, é isso aí. Amém. Isso, vai, Diegão. De boa, Diegão? Glória a Jesus. Vamos lá? Posso começar? Então, estou falando uma série sobre prosperidade. É importante a gente ressaltar sobre isso quando a gente fala. Por quê, pastor? Quando a gente pensa em prosperidade, muitas vezes, muitos ligam apenas à questão financeira. Amém, amados? Olha para quem está ao lado e fala, não é só isso. Prosperidade no hebraico diz respeito a avançar. Deus quer que nós possamos avançar. Estou vendo uma criança ali, daqui 3 anos você espera que ela esteja do mesmo tamanho, mãe? É óbvio que não, a criança vai crescer, a gente quer crescer, mas pastor, você não cresceu. Eu cresci sim, eu já fui menor, né? Então, mas todos querem, o intuito de Deus que possamos avançar, crescer, amém, amados? Frutificar. E o que eu vou fazer hoje? Eu vou pegar todos os personagens bíblicos que eu ministrei durante essa série de ministrações, junho, fim de junho, julho, o mês inteiro, e vou trazer alguns pontos, os códigos que a gente falou espirituais, que eram reais da vida deles, que os fizeram prosperar e avançar, a soma deles e o que acontece, e onde a gente vê isso na vida de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Então dá um sorriso para quem está do seu lado e fala assim, em nome de Jesus, você vai prosperar. Vamos para os códigos espirituais que nós temos. Acompanhe comigo lá a palavra do Senhor. E no livro de Gênesis, coloca lá. Isso. Leia comigo ali, ó. Gênesis 12:1. Ora. Próximo texto, por favor. Minha voz está falhando. Vocês estão vendo que eu... Mas vai. Ótimo, 2 códigos de Abrão. Primeiro código de Abrão para prosperar: sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela. Quem pode dizer amém? A Bíblia fala no Novo Testamento que nós somos nova criatura, eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, prossigo para o alvo, para o prêmio, esquecendo-me, deixando as coisas que ficaram para trás. Quem quer crescer? Quem quer avançar? Certas coisas têm que ser deixadas para trás na sua vida. Amém, amados? No caso de Abraão, ele tinha que deixar uma cultura, ele tinha que deixar um modus operandi ali dos caldeus, ele tinha que avançar para uma outra estação onde ele não podia estar com as pessoas que ele caminhava. E em um determinado momento da história, ele leva o seu sobrinho Ló, chega um momento, numa confusão entre os pastores, e o que acontece? Ele tem a consciência que ele tem que se separar. Ele fala para o sobrinho dele assim, ó, escolhe um lado que você vai, se você for para lá, eu vou para o outro lado. De tanto que ele entende a importância. Estou conseguindo me fazer entender? Se você quer avançar, vai ter coisas, lugares que você vai ter que sair, costume que você vai ter que se afastar. Naquela cultura, amém, amados? Então, leia lá o versículo primeiro que está lá em cima, lá, só para eu reforçar aqui um texto, vai. Te mostrarei. Então, o primeiro código de Abraão é obedecer a Deus. Quando ele saiu, as coisas começam a acontecer. Amém, amados? Quando ele age em fé, Abraão é conhecido como o pai da fé. E o segundo código que também é importante é o quê? Nos momentos mais difíceis da sua vida, responda à situação com a palavra de Deus. Como assim? Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Leia o segundo versículo ali. Qual que é o contexto do segundo versículo? Está Abraão levando Isaac para ser sacrificado. Deus fala para ele, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, leva para um monte que eu te mostrarei, e lá sacrifica o menino. Por que isso, pastor? Na cultura dos caldeus, daquele povo, se você estudar a história, a cultura deles, você vai ver que eles sacrificavam crianças. Era muito comum na cultura deles que os deuses pediam as crianças. Os seres espirituais se alimentam de sangue, se alimentam de morte. Isso é uma realidade até hoje. Pastor, hoje ninguém sacrifica criança. Pegue o número de abortos que você vai entender que é sacrifício de criança. É os mesmos demônios se alimentando do mesmo jeito.
Só que Deus queria mostrar para Abraão que ele era diferente. Quem pode dizer amém? Então quando Abraão é questionado, está Abraão e Isaac indo, o filho fala: pai, estou vendo o cutelo, estou vendo a lenha, mas não estou vendo o sacrifício, o cordeiro, o que a gente vai fazer? E Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho. E seguiram ambos juntos. A palavra ali, Deus proverá, que a gente no Crentez gosta muito de usar, Deus proverá, Deus proverá, Deus, no original significa Deus mostrará. Por que está dizendo isso, pastor? Da mesma forma que o Senhor falou para Abraão: eu te mostro para onde você vai, eu te mostro onde você vai levar o menino. Deus responde para o filho dele: Deus vai mostrar. Quem pode dizer amém? Para si um cordeiro. Por que é importante a gente saber isso, pastor? Porque muitas vezes nós, queridos, temos essa ideia quando a gente pensa nessa tradução de Deus proverá. Então os irmãos não querem fazer nada da vida, irmão, e acham que Deus vai fazer tudo. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala assim: Deus já fez tudo, irmão. Da obra redentora já fez, Jesus já pagou o preço, já está tudo, da terra Deus já fez tudo, amém, amados? O que significa Deus proverá? Deus mostrará. Deixa eu fazer uma pergunta, para quem entende da Bíblia, obviamente, ou quem estava nos outros cultos, né? O que acontece quando Abraão vai matar o menino? Uma voz dos céus, onde o Senhor vem falar: não faça isso, poupe o menino. E o que ele vê atrás dele? O que ele vê? Um cordeiro, onde? Preso aonde? Os arbustos. Deus tirou o cordeiro de lá. Agora pensa na questão sacrificial. Deus não aceitava coisa machucada, Deus não aceitava nada quebrado. Pensa tirar um animal que estava enroscado nos arbustos. Estou conseguindo fazer entender? Quando Deus fala que Ele vai mostrar algo, também demanda a nossa ação, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus mostra, mas nós temos que agir. Por quê, pastor? Porque a autoridade da terra foi dada ao homem. Deus mostra a possibilidade, mas tem gente que é tão mal acostumado que acha que vai ganhar todas as coisas de presente no colo. Chacoalha quem está do lado e fala: a vida não é assim não, irmão. Olha para outra pessoa e fala: no jardim o homem trabalhava, colocou o homem para o lavrar e guardar. Amém, amados? Amém? Consegui me fazer entender? O que quer dizer isso? Nos momentos mais difíceis da sua vida, quem quer prosperar? Responda com a palavra do Senhor. Responda com a palavra. Para tudo que Satanás te atacar, tem uma palavra do Senhor, porque a palavra é espada. Ela separa a alma da gente, não deixa tua alma falar, alinha as coisas, âncora para as nossas almas. Tua alma está indo para lá e para cá, levado por qualquer vento de doutrina. A palavra do Senhor é a âncora. É um monte de versículo que eu estou falando, tá? Mas eu estou falando assim de forma sem ficar citando endereço, mas é a palavra de Deus, amém? Vamos ver onde esses princípios se aplicam na vida de Jesus? Vai, por favor, coloca lá. Nós vamos sempre assim, batendo cada um dos patriarcas. Ok, vai. Filipenses 2,7 diz assim, ó, no começo diz: e mesmo sendo igual a Deus, não tomou por usurpação, mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes se, vai, lê comigo, antes se, ok, Jesus foi enviado. Poderia usar também o versículo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus deixou um lugar, veio para um lugar, para uma estação e voltou para o Pai. Ele falou: quem viu o Pai? Só quem veio do Pai. Amém, amados? Glória a Deus. Segundo versículo para amparar a segunda questão, no que diz respeito à provisão de Deus. Aqui está falando daqueles que vão adorar a besta, as coisas, e como fala, mas eu quero reforçar o que? Jesus é o Cordeiro de Deus. Aqueles que não estão escritos no livro da vida, que vão adorar outras coisas, mas Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João fala isso, João Batista no Evangelho de João, falando: ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou falando rápido? Estão bem? Médio, tem uns falando sim, outros não. Quem está acostumado comigo, não. Quem acha que eu estou falando rápido? E pouca gente, hein? Estou bem, então. Vou diminuir. 0,8 eu vou diminuir. Ainda vai ficar um 2,2. Amém? É quando eu estou empolgado, assim, muitos versículos para falar e olhando para o tempo, assim. Que hoje tem mais um culto extra ainda, então, ok. Vamos lá. João fala isso de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo, mas ele não tinha vindo. Onde ele estava? A Bíblia diz que ele estava com Deus. Deus o estava vendo.
Deus mostrará. Deus já sabia. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Conseguiram me fazer entender? Ok, então a palavra de Deus já sabia tudo desde o princípio. Próximo, vamos para mais uns códigos de prosperidade. Vamos para Isaac. Isaac simboliza alegria. Pode passar lá, por favor, Dana. Isso. O que fez Isaac no momento em que ninguém estava semeando porque havia fome na terra seca? O que fez Isaac? Vai, vamos com força. Semeou Isaac. Quem pode dizer glória a Deus? Quem quer prosperar? Semeia. Aqui eu quero fazer um parênteses. Como assim, pastor? Para não ficar pensando que as coisas de finanças. Quem quer prosperar no seu corpo físico, tem que semear. Quem quer prosperar na sua alma, tem que semear. Quem quer prosperar no seu espírito, tem que semear. A Bíblia diz, não retenha a mão, que se você não cansar, estou refazendo, a palavra na verdade e não vos canseis de fazer o bem, porque se não desfalecerem, ou seja, cansar no seu determinado tempo, ceifará. De Deus não se zomba, não se engane o homem, Gálatas 6:7, certamente o que plantares, colherás. Hoje eu tive de manhã, minha primeira atividade de hoje, foi lá no velório da Dona Maria, que faleceu, que um tempão ela foi a anciã da igreja, assim, um tempo, né? A vozinha, ela veio aqui no teatro até a última vez, né? De respiradorzinho e tudo tal, foi recolhida, estávamos lá. Pé ruim pastor, assim, muito crente, nesse lugar que eu fui lá, vi ela, falei, ô, glória a Deus. Né? É ruim a pessoa estar morta, mas glória a Deus, no sentido de alegria de saber que ela está com o Senhor, não está mais cansada. Amém, amados? Mas por que você está falando isso, pastor? Porque daí eu vim voltando assim, pensando, falei, minhas avós, ela morreu com 87, minhas avós, tudo com 90 e pouco, meu avô 90 e pouco, meu bisavô 90 e pouco, todo mundo, e eu pensando, Deus, se o Senhor não voltar, eu quero viver até uns 100, pelo menos um pouco a mais que o 100, 105, 110, né? Fiquei pensando, meus filhos, meu primeiro filho nasceu quando eu tinha 36, então meu filho vai ter 70, vou ter 100, vai ser super legal. Vamos ser amigo e tal, todo mundo ainda funcional. Mas daí já comecei a pensar, bom, não posso comer isso, não posso comer aquilo, tenho que me cuidar com a minha saúde, tenho que evitar certas coisas, tenho que dormir mais, tenho que descansar. Quem semeia, colhe. Amém? Amém, amados? Amém? Me cuidar nisso, me cuidar naquilo. Pensar, se Jesus não for voltar, eu quero ver o máximo possível. Fazendo uma obra, conectado com uma outra geração, vendo as coisas acontecer. Amém, amados? Olha para quem está do seu lado e pergunta, está semeando, irmão? Ou está retendo a mão? Se você quer melhorar, eu sempre ministro isso do culto de semeadura, né? Uma das leis da semeadura é, se você tem alguma dificuldade, alguma necessidade, você só precisa encontrar a semente certa. Amém, amados? Se semeou no tempo certo, vai ter colheita. O outro código de Isaac, que é muito importante também. O que Isaac fez? Vamos ler aqui o segundo versículo, que é do código que eu frisei. Claro que tem muitas outras coisas espirituais, coisas que avançam, mas foi as que o Espírito direcionou nesse momento. Amém, amados? Talvez no futuro, se eu refizer essa série, eu vou agregar outras coisas dos mesmos personagens, mas foi o que o Espírito ressaltou nesse momento, né? Pôs um highlight. Vai, leia lá. Outro código espiritual poderoso de Isaac foi que ele abriu poços. O que significa isso? Ele não ficou dependente da chuva, do ambiente, embora Deus que dá a chuva e o tempo, ele começou a falar, para que as coisas permaneçam, eu vou encontrar aquilo que está dentro da terra e trazer à tona. Amém, amados? Primeira coisa que ele faz é desentulhar os poços dos pais, do pai dele, coloca os mesmos nomes, e depois Isaac começa. Abre um poço, vem os filisteus, tampam, em uma noite. Pega um monte de gente, não fala quanto tempo ele demorou para abrir, mas diz que em uma noite vinham os filisteus e entulhavam. Isso aqui, amados? E naquela época não era assim, vou alugar uma, né? Sei lá, uma broca, sei lá o que faz, que fura poço, sai feliz, 14 metros, 50 metros, olha que beleza. Não, era tudo no braço. Amém, amados? Tudo. E vinha o outro lá e entulhava. E aí a Bíblia fala, Isaac reclamava, chorava. Era isso que ele fazia ou não? Não, o código de Isaac é esse. Se eu sei que há provisão, eu não vou parar.
Amém, amados? Então ele abriu um poço, os filisteus iam lá e tampavam. Ele abriu outro poço e lá os filisteus tampavam. Ele abriu um terceiro poço e ia lá os filisteus e fala: cara, agora não dá mais. Quem quer prosperar? Cava poços. Levanta fontes de provisão para a sua vida, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. De modo que qualquer um que seja teu inimigo olhe para você e fala: não tem como lutar com esse cara, eu quero ser amigo dele. Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? É isso que Isaac faz. Ele começa a abrir, chega uma hora e diz: cara, não tem como, eu vou cansar de ficar olhando onde você vai abrir um poço, vou cansar de mandar a gente entulhar, vamos ser amigo? Chega. Sabe quando você só responde com bem e não devolve o mal que fazem para você? E a pessoa fala: não dá, brasa na cabeça, não tem como. Alguns anos atrás, a gente estava fazendo uma vigília, uma pessoa foi lá e tacou pedra na igreja, na porta, nas coisas, as câmeras pegaram, vimos quem era, descobri que era a vizinha lá da igreja. Na segunda-feira, uns já queriam matar a mulher, né, bem crente, sempre tem um meio Pedro assim, querendo pegar uma espada, arrancar a cabeça de algum. Falei para a secretária na época, pega um presente, vai lá com uma outra irmã, entrega um presente lá para a irmã. Nós vamos entregar um presente, nós vamos entregar um presente para a irmã. Se ela veio tacar pedra aqui na igreja, ela está necessitada de alguma coisa. Não é o nosso louvor de porta fechada, sem som ligado, que está incomodando. É outras coisas. Amém, amados? Resumindo a história, foi lá, a mulher chorou, pediu perdão, estava com problema, o filho tinha desfeito um relacionamento, divorciado, era de uma determinada igreja, mas foi lá tacar pedra na nossa igreja. A gente não responde com mal, a gente continua cavando poços. Amém, amados? Amém, amados? Todo mundo que ataca a gente, rede social, outras coisas, dentro eu sempre olho aquela questão, pedido de socorro. Por que, pastor, que você está falando isso? Porque, querido, se você não liga mais para a gente, não tem nada a ver com a gente, por que você tem que estar seguindo, vendo tudo que faz, comentando? Qualquer um que fala qualquer coisa, eu vejo sinal de alerta. Na verdade, no cerne está falando: me ajuda. Amém, amados? Amém, igreja? Olha para quem está ao seu lado e fala: quer prosperar? Cave poços. Bem, vamos falar de Jesus agora aqui. Como Jesus fez? Jesus semeou. Jesus falou sobre a parábola do semeador. Falou do tipo de solo como teria. Falou que tem semente que dá 30, 60 e 100 por um. Amém, amados? Mas Jesus também falou esse versículo que é importantíssimo para nós. Vai, pode passar. Isso. Em verdade vos digo. Espera aí, vocês estão lendo, cada um está numa velocidade. Então vai, 1, 2, 3. Em verdade vos digo, se o grão... Jesus foi o próprio grão de trigo que caiu, morreu, para que o pai tivesse uma colheita. Jesus é o filho, um grão que é o filho vai gerar uma colheita de filhos. Quem pode dizer amém? Quem quer prosperar? Morre. Quer avançar? Morre. Mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem. O que você quer dizer com isso, pastor? Algo bem simples. Se você seguir o seu coração, se você não morrer, querido, porque na sequência ele fala de quem perder a vida por amor dele, que vai achar a vida. Por que você está dizendo isso, pastor? Quando eu morri, ninguém mais me faz nada, irmãos. Ninguém mais me afeta. Vou exemplificar na prática. Posso ou não? Quem serve ministério? Vou te contar uma pessoa morta servindo e uma pessoa viva servindo. Pessoa viva servindo, o pastor não me viu, não me elogiou. Eu estou fazendo muita escala, eu estou me sobrecarregando, é só eu que faço as coisas, não sei o que, meu líder não tem paciência comigo, não. Sabe por quê? Está muito vivo ainda. Muito vivo. Pessoa morta. Me dá uma oportunidade para servir. Eu sirvo aos outros, servindo a Deus. Como é que eu posso dizer que eu amo um Deus que eu não vejo, se eu não faço para quem eu vejo? Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Quanto mais morto, mais fácil das coisas acontecer. Vou contar uma história rápida para vocês. Eu e a pastora, eu aprendi isso muito rápido. Tinha essa consciência. Quanto mais você serve, mais você cresce. A Bíblia diz que quem quer ser o maior, que seja o menor e sirva. O crescimento no reino dos céus não está
ligado à inteligência, à beleza, à capacidade, não está ligado a nada disso. O crescimento do reino dos céus está ligado à sua disponibilidade. Amém, amados? Amém, amados? Pode ver que dos próprios apóstolos, Jesus não pegou muitos casados, não. Pegou a maioria solteiro, que está disponível. Amém? Está disponível, ia morrer logo também. Então é melhor que já nem tenha família, não tem ninguém para chorar as coisas deles. É verdade isso aí mesmo. E Paulo depois fala: os jovens servem ao Senhor com excelência. Ao marido e à esposa cabe cuidar de seus filhos, cuidar um do outro. E é o processo da vida. Por isso que eu fico preocupado quando eu pergunto quem é jovem na igreja. Eu não vejo muito jovem. Ainda bem que vocês estão aqui, né? A minha expectativa, fôlego. Não estou retirando quem é mais velho. Olha para quem está ao seu lado e fala: no avivamento até os velhos sonham. Amém, mas o que eu estou querendo frisar aqui, colocar dentro dessa questão, é o que? Queridos, contando a nossa história, minha da pastora, querido, eu chegava diversas vezes, quando eu ia lá no Balde de Curitiba, tinha uma época que estava todo mundo furando escala. Eu chegava todo dia para pegar culto, vinha o presbítero da escala e Fabi, não tem ninguém, você pode servir? Eu, essa é a oportunidade que eu precisava. Em vez de falar: poxa, hoje eu vim pegar culto, irmão. Oh, não dá não, cara. Oh, toda hora, cadê os caras que estão? Quando eu murmuro, eu fico mais um dia. Falava: claro, irmão, o que eu preciso fazer? Você vai para Contagem. Geralmente eu ia para Contagem. Mas não, eu me lembro de versos. Aí eu tinha que voltar e pegar o culto à noite, porque eu não conseguia pegar o culto de manhã. Ia direto para Contagem. Naquela época, Contagem na igreja era espécie. Contava moeda, contava dinheiro. Sempre foi assim no bola: 3 pessoas. Tem que contar 3 vezes cada um. Quanto demoravam? Quando eu saía, já tinha acabado o culto. Todas as coisas. Agora, a oportunidade que eu tive de crescer, amém, amados? Amém, queridos? Que estava morto, está morto, nada me dói, nada me atinge. Você já viu um morto preocupado? Só morre, os caras abrem a barriga, tira todas as coisas lá de dentro, põe outras coisas, fecha e põe ele com cara de feliz ainda, maquiado lá no caixão. Quem quer viver, perde a sua vida por amor dele. Se eu não morro, eu não frutifico. Se eu não morro, eu não frutifico. Olha o que o texto fala, leia lá comigo. Se o grão de trigo não morrer, fica ele? Fica ele o quê? Fica ele? Quando eu não morro, eu busco meus próprios interesses, busco a solidão e vou contra a verdadeira sabedoria. Agora, quando eu morro, eu frutifico. Amém, amados? E eu tenho que falar, quem quer prosperar? Vida cristã é de morte. Nosso ciclo é morte, ressurreição. Morte, ressurreição, morte, ressurreição, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, e no terceiro dia, e no terceiro dia, e no terceiro dia, amém, amados? Segundo texto ali para comprovar essas questões, de Isaac: afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, eu usei esse texto aqui quando eu ministrei sobre Isaac, quem beber desta água tornará a ter, aquele porém que bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá. Jesus conversando com a mulher no poço, tantas coisas importantes. E chegará o tempo em que aqueles que me buscam, aqueles que me adorarão em espírito e em verdade. Aí o que ele fala aqui na sequência do sede? Aqui, ó: nunca mais terá sede, pelo contrário, para a vida eterna. Em outra passagem falando assim: e do seu interior fluirão. Uma coisa, eu tenho poço em casa, uma coisa é poço, você tem que cuidar, colocar água, cal, tratar a água lá, bombear a água ou puxar no baldinho. Meu não é no baldinho, eu tenho um motor lá que puxa. Mas por que você está falando isso, pastor? Outra coisa é fonte jorra. Fonte não precisa ser tratada, ela é limpa, amém, amados? É difícil você tampar. E por que você está falando, pastor? Do seu interior fluirão rios de águas. Então vamos pensar em toda a bagunça da minha vida, todo o lixo da minha vida. Pego um monte de saco de lixo, minhas amarguras, minhas dores, as coisas que eu tenho, jogo tudo num rio. Tem um rio lá um rio na frente de casa, eu jogo no rio. O que acontece depois de alguns minutos? O que acontece? O rio está passando assim, ó. O que acontece? Quem já nadou num rio aqui? Levanta a mão. Os outros nunca nadaram num rio, que dó. Quem já viu um rio, pelo menos? Está ficando difícil aqui, nós estamos na fazenda Rio Grande. Quem já nadou num rio? Levanta a mão. Bom, ok. Quem já nadou no mesmo rio? Não. Você nadou no mesmo lugar, não é o mesmo rio, porque o rio é as águas foram embora.
Por que você está falando isso, pastor? Se do seu interior fluirão rios de águas vivas, você não tem como guardar amargura, você não tem como segurar ódio de ninguém, você não tem como reter perdão, porque rio flui. Você pode colocar um troço bem pesado lá no rio, o rio vai passando, aquele negócio vai mexendo na água, no lodo embaixo, aquele negócio vai afundando, até sumir, as pedras cobrem e some. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Quem vai prosperar? Isaac cavava poços, Jesus falava: não é dessa água assim, ó, é do seu interior fluindo, do meu interior. Se algo entra no meu interior, o que contamina o homem não é o que entra, é o que está dentro. Mas se do meu interior flui rio de água viva, eu nunca estou contaminado. E existe um rio que corre da cidade de Deus, e onde esse rio passa, traz vida. Quem pode dizer amém? Chacoalha quem está do seu lado e fala: tem um rio aí, irmão. Você não retém nada, você não para nada. Amém, amados? Nada. Recebe das águas de coisa limpa, daquilo que Deus tem para trazer. Vai, próximo. Isaac, Jacó. Vamos a Jacó. 2 códigos espirituais que eu coloquei sobre Jacó. Primeiro, cresceram os meninos. Esaú saiu, perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem. E habitava em tendas. O código espiritual que eu falei de Jacó saber prosperar é o quê? Jacó sabia transitar. Quem sabe transitar consegue viver no deserto. Não mora lá, mas passa pelo deserto, porque não constrói uma casa. Amém, amados? Quem constrói uma casa no deserto se perde, porque a topografia do deserto muda radicalmente com as estações. Ela muda até com vento e outras estações. Agora, quem constrói em tenda sabe que está no processo transitório. Está difícil, mas essas leves e momentâneas tribulações não pode se comparar com o que Deus vai fazer. A glória a ser revelada, né, no versículo. Estou conseguindo fazer entender? Quem quer prosperar? Saiba transitar, irmãos. Faz as fases direitinho. Faz as fases direito. Num relacionamento mesmo, você conhece a pessoa, depois você tem um relacionamento de amizade, depois você tem um relacionamento de casamento, depois você deixa de ser só marido e mulher, vira pai e mãe. Amém, mas depois de um período provavelmente você fica de novo só pai e mãe sozinho, sem filho em casa, ninho vazio. Daqui a pouco vem neto. Amém? E assim por diante. E segue a vida. Faça as transições. Saiba transitar cada exemplo, igual eu falei. Quem tem mais de 50 anos, levanta a mão. 50. Vai, levanta a mão. Quem tem mais? Bastante gente aqui. Ok, graças a Deus. A maioria dos cursos que vocês fizeram há 50 anos atrás serve para alguma coisa agora? Fiz curso de datilografia, computação. Eu já fiz, né? Aprendi a fazer usar o MS-DOS. Por que você está falando isso? Saiba transitar. As coisas mudam. Não posso ficar parado nas coisas. Amém, amados? Foi como Jacó faz. Agricultor, sabe plantar, colher. E o segundo código que eu falei, obviamente tem muitas coisas de Jacó. Ele buscava a bênção de Deus, priorizava também a primogenitura. Ele quis ser o primogênito. Jesus é o primogênito de Deus. Amém, amados? Ele quis ser abençoado, a bênção. Ótimo. Mas aí eu quero falar desse outro aqui, vai. Segundo versículo que é extremamente importante para nós. Vai. Ótimo. Um dos códigos de Jacó é: ele sabia fazer frutificar ou reproduzir as ovelhas fortes. Quem quer prosperar? Avançar. Saiba o que é importante da sua vida naquele tempo. Saiba que tem coisa que é importante que você não pode reproduzir para frente. Tem certas coisas que eu fazia em uma determinada estação, mas chega um outro momento, eu coloco diante daquilo que é profético, eu coloco diante da vara, eu vejo, e aquilo que é importante eu reproduzir, eu trago diante do profético de novo e reproduzo. Aquilo que é fraco, que não serve mais para aquela estação, fica para trás. Amém, amados? Amém, amados? Isso não só faz parte do avanço da sua vida, em relacionamento, em trabalho, em possibilidades, quanto isso faz parte de você entender e afinar o seu chamado. Quando eu não era pastor, ou em algum momento também da minha vida, quando era um pouquinho diferente de ritmo, eu escutava tudo quanto é pastor, assistia tudo quanto é coisa que tinha na internet. Eu falei no cu da manhã, no meu dia, que era o meu dia de descanso, que a gente falava, né, que eu tirava um dia na semana em casa, e eu escutava 8 ministrações, 6 ministrações, era o normal da minha vida. Chegou um momento da minha vida que eu entendi que, sabe quem que eu preciso escutar? Meu apóstolo, pastor Felipe,
uma outra pessoa que eu entendo, que estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Que vai afinar para as coisas que é importante na minha vida. Tem coisas que hoje eu não faço mais. Por quê, pastor? Porque eu entendo aquilo. Vou contar uma coisa, posso ou não? Desde que eu cheguei na igreja, para quem é do começo da igreja, da primeira igreja, eu não tenho costume e padronizei. Eu sempre gostei de festa, sempre gostei de gente. Quando nós assumimos a igreja aqui, eu sou muito de pessoas, essas coisas. Quando assumimos a igreja, eu falei com a pastora, eu falei para os membros, os que estavam no começo da igreja, falei, eu não vou no aniversário de vocês, eu não vou dar presente para ninguém nunca no dia do aniversário. Eu não sei se eu já fiz isso de ter dado, mas eu acho que quase nunca para ninguém no dia do aniversário. Por que, pastor, que você fez isso? Que horror! Não, deixa eu te explicar o porquê. Posso não? Posso não, amados? Aí eu vou no aniversário do Antônio, no primeiro ano da igreja. Eu sabia que a igreja ia crescer. No segundo ano já tinha mais de 200 pessoas lá. Como é que eu ia ir no aniversário de todo mundo? E daí algo que era bom acaba se tornando um problema, porque alguém que é dodói já vem pré-ofendido. O pastor não vai no meu aniversário. E ele vai lá no do fulano. Você fala assim, mas você sabe que é isso. Sabe? Então eu adoto esse padrão. Por quê, pastor? Eu tenho que saber reproduzir o que é forte. Como assim? Eu sempre falei, eu não deixo de ir no aniversário de ninguém quando tem culto. Tem culto, eu vou estar no culto. Eu não vou em casamento de ninguém no dia de culto, porque no culto eu vou estar no culto. Saiba escolher o que você vai reproduzir, porque isso tem a ver com o seu chamado, com a ponta da sua flecha, que se você fizer bem, você vai, amém, amados? Quando eu sei escolher o que é forte, quando eu fico da minha força, naquilo que o Senhor me designou para fazer, afinado no meu chamado, tem mais chance de todas as outras coisas me seguirem. Estou buscando o reino dos céus, essa é a justiça, as demais coisas vão me sendo. Agora, se eu quero reproduzir tudo, pode ser que você se enrole no meio do caminho. Outro padrão que eu falo de aniversário, já deixa eu adiantar. Eu não vou também em aniversário de criança. Pode ter um acaso, um eclipse solar, lunar, que eu esteja no dia que teu filho fez aniversário e eu apareça lá. Acontece mais com os diáconos ou presbíteros. Às vezes. Amém, amados? Às vezes. Mas eu priorizo uma coisa que eu sempre falo para a pastora. Quem os meus filhos têm um relacionamento com aquela pessoa. Então eu não estou lá como pastor. Eu sou o pai de Isaac ou de Josué que foram para o aniversário do outro. Amém? Por quê, pastor? Pelos mesmos motivos. Não sabe o que vai ser minha vida? Em vez de orar, estudar, jejuar, pregar, é ficar atendendo da vida dos outros. Se eu quisesse, eu e a pastora, seria uma bênção, irmãos. Ó aqui, ó. Só que eu vou ter mais de 2 anos aqui, comendo de graça. Sem repetir, se repetir ainda, vai. Mas eu prefiro que Jesus sente lá na sua mesa, que Jesus deite lá com você, que o Espírito Santo esteja lá com você todos os dias, porque Ele nunca te deixa, jamais te abandona. Porque se entrar em mim, eu sento aqui, ó, não tem ninguém no centro, sempre assim, essa é a ideia. Ele está no centro. Amém, amados? Amém, amados? Amém, igreja? Então, ok. Vai. Próximo, vamos para Jesus. O que Jesus fez nisso? Vamos mostrar como Jesus usou esses mesmos códigos espirituais. Pode passar, Dara, vai. Ok, Jesus tabernaculou entre nós. Amém, amados? Prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de... Vós sois deste mundo, Jesus está falando, ó, eu sou de lá de cima, eu estou numa experiência momentânea aqui embaixo, nesse tempo chamado Cronos, nesse mundo chamado natural, mas eu daqui a pouco vou voltar para o mundo espiritual. Sabe transitar. Ele mesmo falou, não posso costurar pano velho em roupa nova, não posso costurar pano novo em roupa velha, não posso colocar vinho novo em odres velhos. Eu não posso. Sabe aquele que sabe tirar coisas novas e coisas velhas. Estou conseguindo fazer entender? Jesus, o mesmo código espiritual. Quem vai prosperar? Quem vai prosperar? Saiba transitar em cada etapa da sua vida. Amém, amados? Ontem eu ministrei os pais aqui. Me falaram que a palavra foi meio dura assim. Mas depois eu ouvi bons testemunhos. Eu tive até que cortar a transmissão. Eu uso, amados, o culto de homens, o culto de mulheres, né, a pastora, e principalmente o culto de casais. Principalmente quando eu estou mesmo, eu não quero filtro de nada. Então eu quero falar com o nosso povo. Amém, amados? A nossa igreja. Então por isso que eu sou assim. Então, por que você está falando isso, pastor? E eu falei dos tempos e das estações. Passa rápido, irmãos. Então, pai, foca no tempo e instrua seus filhos.
Eduque seus filhos. Eu falei antes sobre pai ser companheiro. A mãe ter o filho tenro e único diante de ti. É importantíssimo. Amém, amados? Amém, igreja? Aproveite o tempo de cada coisa. Saiba transitar. Saiba transitar. Você é um profissional lá fora. Você é um ministro, um líder aqui na casa. Ok. Alguém aqui dentro, na tua casa, você é pai e você é mãe. Eu lá na minha casa não sou o pastor Fabinho, eu sou o pai. A pastora não é a pastora Natália, ela é a mãe. Esses tempos meu filho mais novo quis falar: ô pastor Fabinho, o que é isso, rapaz? Sou teu pai. Pastor é para os outros. Amém, amados? E de verdade, pastor, você não vai ser pastor do seu filho, não. Seu pastor da igreja que ele está. Algum líder que eu vou gerar, cuidar, vai discipular, vai cuidar da vida dele. Amém, amados? E eu falo até para eles: quem é o pastor de vocês? Pastor Felipe Parente. Nós oramos todos os dias pelo nosso pastor, pela nossa pastora Mila Parente, por seus filhos. Todos os dias. Amém? Vai. Próximo, segundo. Jesus fala, vai. Mas Jesus respondeu: não fui. Jesus sabia qual era o público que ele tinha que atingir. Ele sabia quais eram as ovelhas fortes. Para quem ele veio, ele mesmo falou: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Ele quis pregar para todo mundo? Não. Ele sabia que também cura necessitava de fé. Teve um tanque que ele entrou, que estava todo mundo esperando para pular, para agitar, com gente doente de tudo quanto é lado. Jesus foi em uma pessoa só. Em uma pessoa só. Vocês estão aqui, amados? Em uma pessoa só. Porque ele sabia que algo devia ser feito na vida daquela pessoa. Amém? Levanta, toma teu leito, anda, vai. Jesus sabia o que ele deveria fazer no momento que ele deveria fazer. Chacoalha quem está do seu lado e fala: você vai prosperar. Olha para a pessoa e fala: escolha as ovelhas fortes. Escolha daquilo que você tem cuidado, do que tem que avançar para a próxima estação da sua vida. Escolha as coisas que não podem ser deixadas. Estou conseguindo me fazer entender, sim ou não? Deixa eu falar algo forte, mas que é real. Para cada estação da minha vida que eu tenho que abrir espaço para alguém entrar, eu vou automaticamente tirar o espaço de alguém. Tem uns que estão olhando com uma cara: ai, que coisa preconceituosa. Tá bom, irmão. Tá bom, irmã. Você quer que teu marido tenha as mesmas amigas que ele tinha quando ele era solteiro? Ai, aí já não, pastor. Aí você está falando coisa de Deus mesmo. Para todo relacionamento que aparece dentro das nossas vidas e que toma uma importância, algum outro vai ter que ter um afastamento. É ou não é verdade? Eu vou ficar com aquelas coisas que são importantes naquele tempo, naquela estação. Amém, amados? Direcionado pela palavra de Deus, obviamente. Próximo, Abraão, Isaac, Jacó. Agora vamos para José. Ótimo. Qual que era um dos segredos fortes de José? Primeira coisa que eu enfatizei para José: e José ia na casa de Potifar. E quem prosperava? Casa de Potifar. E José foi para a prisão. E quem prosperava? Prisão. E José foi líder no Egito. Quem prosperou? O Egito. A sua prosperidade primeiro vai atingir as outras pessoas. Isso é um código, é o padrão de prosperidade. O que você quer dizer, pastor? Sem pretensão, mas quase duplicou o número de igrejas desde que eu cheguei aqui na Fazenda Rio Grande. A Fazenda Rio Grande foi a cidade que mais cresceu do estado do Paraná. Amém? Amém? Porque a prosperidade primeiro é vista nos outros, antes de ser vista. Deixa eu explicar mais fácil. Quem tem filho ou filha, criança? Quem você já chegou num lugar com seu filho e a pessoa falou assim: meu Deus, como cresceu? Alguém já notou? Alguém já falou isso para você ou não? Ou para seus filhos ou filhas, sim ou não? E embora você trocou a camisetinha dele, embora você mudou a calça que estava na canela, embora tudo isso, você meio que não percebe o quanto ele cresceu. É literalmente isso. Por quê, pastor? Porque a bênção de Deus sobre as nossas vidas primeiro vai tocar os outros. Amém, amados? É o modo de Deus fazer. O reino diz respeito ao próximo. Amém, amados? Aí depois às vezes ele demora para se dar conta desse tipo de coisa. E qual que era o código firme de José? Vai, o Senhor porém era com José, ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou. Ele confiou alguns presos? Alguns? Confiou quantos?
Não entendi, fala bem alto aí, só para eu saber. Quantos? Alguns não, quantos? Ok. E José fazia o quê? E José fazia o quê? Não entendi, José fazia o quê? Não entendi. Quem quer prosperar? Que alguém possa confiar tudo em você. Porque você é alguém que faz tudo. Sabe o que é o problema muito de nós crentes? Não estou falando com os ímpios, eles não conhecem Jesus. Estou falando de nós crentes. É que a gente não faz tudo que tem que fazer. E quando eu não faço tudo que tem que fazer, eu mesmo estou criando um tamponamento para as coisas que Deus tem e quer fazer na minha vida. Pastor, não concordo, me dá uma base bíblica. Quem não deixar tudo por amor de mim, não é digno de mim. Agora, quem perder a sua vida por amor de mim, e eu vim para dar vida e vida em. Quando eu faço tudo o que tem que fazer. Deixa eu explicar melhor, posso ou não? Ai pastor, estou com problema de achar emprego, estou com problema de me inserir no mercado de trabalho, estou com problema do meu salário, estou com uma dificuldade para cuidar da minha família. Não, você não está não. Você só não fez tudo que tinha que fazer na hora que tinha que fazer. A Bíblia fala que quem sabe o bem que deve fazer e não faz, esse nisso peca. Paulo fala bem específico. Então tem coisas da vida espiritual que talvez você não esteja em pecado, mas tem outras coisas da sua vida que você necessitaria prosperar, mas você não faz tudo que tem que fazer. E quando você não faz tudo que tem que fazer no tempo que tem que fazer, muito provavelmente você vai atrasar as coisas que poderiam ser feitas na sua vida. Estou conseguindo fazer entender sim ou não? Peraí. Deixa eu falar com a minha amiga ali, ó. Gata, tudo bem? Como é que é o seu nome? Isabela, que nome bonito, você é muito bonita mesmo, Isa. Quantos anos você tem, Isa, minha amada? 7 anos da idade do meu filho, do Isaac. Então, o que a Isabela faz da vida será? Quem cogitaria? Opção A, Isabela trabalha na indústria, no 3º turno. É isso, irmão? O que a Isabela faz da vida, irmão? O que ela faz? Estuda, você vai na escola, não vai, Isa? Você está no 1º ou no 2º ano? No 2º ano já? Uau! A Isabela tem 7 anos, está em qual ano? 2º ano. A obrigação dela é o quê? Ser obediente ao papai e à mamãe, estudar. Se ela fizer isso no tempo certo, quem concorda que ela tem uma grande chance de tirar nota na escola se ela estudar? Tem ou não tem? Tem. Só que se ela for na escola e não fizer tudo o que tem que fazer, ela tem uma grande chance de não aprender aquilo que deveria ser ensinado para ela. Estou conseguindo fazer entender sim ou não? Eu gosto do Miles Moore, que ele fala assim: sucesso e fracasso são previsíveis. São previsíveis. Por quê? Porque é a lei da semeadura. O que você planta, você... De manhã eu ainda falei num culto, falei assim: se você plantar laranja, você não vai colher limão. Aí um irmão veio e falou para mim assim, não pastor, você pode colher limão sim, porque a laranja pode dar limão. Eu falei, não, só se ela tivesse sido plantada perto e cruzar as raízes que eles vão fazer, senão não tem como um fruto dar outro fruto. Ele, não, é exatamente isso. Eu falei, então a Bíblia dá orientação até isso: você não planta fruta parecida perto uma da outra, tem distância. Mas isso é um bom princípio da gente entender, que as más companhias corrompem os bons costumes. Se eu faço tudo o que tem que fazer, querido, eu tenho grande chance de ter sucesso naquilo. Amém, amados? Quem vai avançar nas áreas da sua vida? Vou falar do meu exemplo. Falei que quero viver bastante. Estava lá com o Antônio, já estou fazendo exercício todo dia, viu, Antônio? Fui com o Antônio no Congresso Recria, Antônio é professor de Educação Física, eu também. Tenho quase, mais da metade da idade dele de profissão que ele tem. Ele chegou e falou: pastor, estou vendo o senhor muito magro aí, né, Antônio? Pastor, fazer uns exercícios aí, o senhor está ficando velho, o senhor já passou do 40. Olha a ousadia, hein? Não chama de velho? Não, o senhor já passou do 40, você falou. Estava na frente do elevador, eu me lembro da cena. A memória é meio assim, boa. Falei, não, Antônio, você está certo, eu tenho que voltar a me dedicar, eu tenho que voltar a fazer as coisas, eu quero viver mais. Amém, amados? Amém, amados? Eu tenho que fazer tudo o que tem que ser feito. Se você fizer tudo que tem que ser feito nos tempos certos, irmãos. Por isso é a minha implicância, de certa forma, com uma geração que está dentro da igreja, que está sendo destruída, que está recebendo as coisas. Amém, amados? E que não vai, é duro,
Mas você está numa igreja que tem ensino. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Ótimo, mas para você vai ser mais cobrado do que quem não sabe. Tem culto que era até melhor que você não tivesse vindo, que agora você sabe. Agora tem que fazer. Fica aquela vozinha do Espírito Santo. Não é isso. Vá. Pastor, não sei como é que é a voz de Deus. É a que te manda ler a Bíblia, é a que te manda ir na igreja. Essa aí é a voz de Deus. Pode ficar tranquilo. Você não sabe reconhecer, não tem muito erro. Que eu te levanto e fala, vai orar, vai adorar. Essa é a voz de Deus. Pode ficar tranquilo. É só filtrar que você elimina todas as outras. Amém? Amém, igreja? Já imaginou se o seu chefe, todas as pessoas pudessem confiar tudo para você, porque você sabe que você faz todas as coisas? Já imaginou se todos nós pudéssemos fazer tudo? No sentido de ninguém precisa, você é irrepreensível. Amém, amados? Vai, próximo. Qual outra questão de José? José, volta um só, Dara. Isso. José é um ramo? José é um ramo? José é um ramo? Tem ramo que não frutifica. Hoje eu falei sobre algumas coisas, porque a palavra do Senhor fala no Novo Testamento, eu vou explicar aqui, e eu tenho árvore na minha casa, eu sei fazer poda agora, estou aprendendo. Meu pai me ensinou a fazer poda. Ó, filho, passou de 3 ramos, você corta. Veio aqui onde é que está indo o vinco aqui da árvore aqui, onde está indo mais no galho, já está mais forte, está recebendo mais, os outros que estão saindo para ela, você poda ele. José é ramo frutífero, porque se um ramo se ramifica e abre muito para muito lugar, ele não frutifica, ele perde a força, ele vai tentando achar a luz e não frutifica. Amém, amados? O objetivo é que nós possamos frutificar. Pelos frutos vos conhecereis. A bênção do Senhor, o primeiro fator da bênção, ela gera o quê? Frutificação. O exemplo que eu estou agindo no padrão de Deus que estou sendo abençoado, frutifica, multiplica e enche. Vai, próximo, vamos lá em Jesus. Onde é que está Jesus nessas duas situações de fazer tudo que devia fazer, pastor? Olha lá, vai, olha lá Jesus. Num sábado o pessoal chega, ô Jesus, qual é a tua? Fica curando os outros aí, fica fazendo boa obra no sábado. Sábado é dia de descansar, não devia estar fazendo mais. Nos dias de hoje você diz assim, ô pastor, essa bola de neve tem muita atividade, tem muita coisa para fazer, fica inventando sempre coisa, tem seminário, tem não sei o quê. Por que tanta coisa assim para fazer? Comer isso aí, daí, né? Eu dou a resposta de Jesus. O que Jesus fala? Meu pai e eu trabalho também. Amém, amados? Tem outro texto que ele fala, vocês sabem reconhecer as estações e não estão vendo que os campos estão brancos? Tem que pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Ai, pastor, mas Deus descansou. Depois que ele fez a mulher, descansou um dia só. Pois ó, de acordo com Jesus, continua trabalhando. Não fica brava comigo as mulheres, mas é verdade. Vocês estão aqui, amados? Jesus trabalhava, ele falou, eu não faço nada que eu não veja meu pai fazer. Tudo que eu vejo meu pai fazer, eu faço. Eu repito tudo que ele fala. Amém, amados? E aí, o segundo ponto, José era ramo, e José já foi violento. José frutificou no Egito, andou com as coisas, remiu todas as coisas, ramo que ultrapassa o muro. Frutífero, os flecheiros atiraram flecha, mas José persistiu, José continuou. Estou citando o texto da bênção de José. Olha quem é Jesus então, quem quer aprender? Olha o que ele fala, eu sou, e meu pai é o, todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele o, e todo que dá fruto, ele, para que produza mais, que é o que eu expliquei aqui da ramificação, começou a sair muito para o lado, ele, tchic, aqui você não devia estar indo, tchic, aqui você não devia estar indo, você para, ih, deu ruim, não era isso que Deus queria, calma, Deus só está alinhando para aquilo que você vai frutificar. Deus só está falando, ó, porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam de acordo com os seus propósitos, se eu estou nos caminhos do Senhor, eu sei que tudo vai cooperar para o meu bem. Amém, amados? Jesus fala, eu sou a videira. Ó, José já frutificou muito, estando na videira natural, que era quem? Israel, Jacó seu pai. Imagine você que está conectado na videira verdadeira, o que Deus pode te levar a fazer. O próprio Jesus fala, obras maiores farão. Amém, amados? Só uns 5 entenderam, mas amém. Se 5 frutificar da videira verdadeira, está ótimo. Está excelente. Vai, próximo. Estou quase acabando já. Daniel, vai. Próximo, pode passar, Dara. Vamos lá. Daniel, prosperidade Daniel. Mais 10 minutos, pode ser? Vou acelerar mais a fala. Deus já falou com alguém? Então ótimo, estou tranquilo. Vai.
Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele lhe permitisse não contaminar-se. É outra coisa que fez Daniel prosperar, é que ele não servia aos reis dessa terra, ele servia ao Deus vivo. Continuava se ajoelhando e orando 3 vezes ao dia diante de Israel. Não se dobrou diante de nenhuma estátua, não comeu as comidas dos manjares do rei. Ele continuou mesmo da Babilônia servindo a Deus. E isso colocou numa posição de governo, mesmo sendo escravo, mesmo escravo no sentido de ter sido levado cativo, amém, amados? Mesmo tendo limitação, sendo eunuco, não podendo reproduzir em filhos, ele continuou tendo visões, tendo relacionamento com Deus, em posição de governo. Tentaram jogar na cova dos leões, mas ele prosperou no reinado de Nabucodonosor, ele prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Outra nação veio, invadiu, tomou, em vez de matar todo mundo, deve ter matado muitos, Daniel não morreu. Quem pode dizer glória a Deus? Amém, amados? Porque ele decidiu firmemente não se contaminar. Chacoalhe umas 2 pessoas e fala: decida não se contaminar. De verdade. Vai te preservar. Quem quer prosperar? Mesmo na Babilônia. Babel significa confusão. Quem quer prosperar mesmo no meio da confusão? Todo mundo. Avançar. Todo mundo está confuso, mas você está avançando. Decida não se contaminar. E saiba que o seu governo é do alto. Vai, próximo. Vamos lá para Jesus. Falei 10 minutos, estou no tempo aqui. Vai. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo, Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro sem mácula, Jesus o Cristo, em quem não havia pecado, e se entregou por nós. Ele decidiu: não vou me contaminar. Amém, amados? Vai. Segundo, João 18,36, respondeu Jesus: o meu reino, se o meu reino fosse desse mundo, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é, então as coisas momentâneas não me atrapalham nesse mundo aqui. Ele estava sendo preso, ia ser morto, preso junto com os ladrões, colocado lá de 2 ladrões, mas ele falou: então, meu reino não é desse mundo, nem o seu. Amém, amados? Nessa terra a gente vai ter aflições, o mundo jaz no maligno, nós teremos perseguições, seremos difamados igual o próprio Jesus foi, seremos perseguidos, mas Jesus fala: eu venci o mundo. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala: você vai prosperar. Último agora: Abraão, Isaac, Jacó, José, Daniel, Salomão. Salomão tem diversos códigos espirituais de prosperidade, de diversas coisas. Então eu vou sintetizar Salomão. Salomão, uma das coisas que ele enfatiza é: aprendi com meu pai, os preceitos do meu pai, a amar a Deus como meu pai. Amém, amados? E as chaves que eu coloquei nesse sentido de realmente de códigos espirituais que podem abrir portas e acessos para nós. Então aqui, ó: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, Davi falando para Salomão, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes e por onde quer que. Já muda o nível de prosperidade dos outros. Dos outros fica nessa terra, sai de um lugar. O de Salomão já, os inimigos já estão vencidos, a terra já está conquistada. Agora é tudo que você fizer e onde você for, porque maior é o que está em do que aquele que está. Salomão assentou-se no trono do rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Quanto a preceitos e outras coisas, eu exemplifiquei 2 coisas importantes de Salomão. Salomão apresentou o maior sacrifício já visto na história: 1000 bois. Salomão construiu a maior estrutura do mundo antigo, no sentido de, meu Deus, para exemplificar, mostrar externamente como era o tamanho do nosso Deus. Como eu falei, de um modo como ninguém sabia, tudo de ouro. Amém, amados? A estrutura ao redor do palácio maravilhosa, todas as coisas. Salomão, a maioria, quando fala de Salomão, lembra do quê? Do templo. E de riqueza, a Carla falou, obviamente, mas já não é o templo, a maior edificação que ele fez? Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Sim ou não? Ok. Por que Salomão fez o templo? Primeiro, porque Davi queria uma casa para Deus. Segundo, porque não havia um lugar onde eles podiam o quê? Sacrificar, adorar a Deus. O próprio lugar onde foi construído o templo foi o mesmo lugar onde Davi falou assim: aqui nesse lugar eu não oferecerei sacrifício que não me custe nada.
O templo era um lugar das pessoas fazerem o quê? Trazerem a adoração e trazerem os seus sacrifícios. Festa da Páscoa, relembrando de que fomos libertos depois disso. Leva os cordeiros, mata os cordeiros. Festa de Pentecostes, colheita, amém, amados? Grãos, depois tabernáculos, colheita dos frutos. Era um lugar onde todos subiam para uma estrutura física. Estou conseguindo fazer, entender sim ou não? E Salomão estabeleceu isso num lugar, é um lugar estratégico na terra para muitas coisas. É um lugar onde a guerra até hoje, aquele pedacinho de terra, está ali, comparado ao mundo. Mas por que você está falando todas essas coisas, pastor? Vamos ver Jesus aqui? Vamos, amados? Vai, por favor, Dara, pode passar. Jesus amou a Deus também? Amou e muito. Respondeu Jesus: se alguém me guardará. Pausa. Então eu não posso falar que eu amo a Deus se eu não guardo os mandamentos do Senhor. Se eu não guardo as palavras de Jesus. Não é verdade. Você está se enganando, você está enganando os outros, você está querendo se fazer. Quem me ama, guarda as minhas palavras. Amém, amados? Quem me ama, guarda as minhas palavras. Ok. Aí coloca, e continua aí, por favor. E meu pai? Interessante essa declaração de Jesus, hein? Poderia pregar algumas coisas sobre isso aqui, mas não vou avançar. Porque Deus amou o mundo. Amou. Mas quem guarda as minhas palavras, Ele ama. É o Jesus que está falando, sou eu não. Amém? Fica bravo não. É o Jesus que está falando. E meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Em outra passagem do mesmo texto fala: e me manifestarei aí. Amém, amados? Amém, amados? Jesus, assim como Salomão, amou o Pai, amou a Davi, soube andar nos preceitos de seu Pai. Ele é o cumprimento das profecias, de todas as coisas. Amém, amados? Andando no padrão de Deus. Agora, tem uma coisa interessante, e eu quero focar no templo agora. Posso ou não? Poucas coisas Jesus disse que veio para destruir. Uma das coisas que Ele veio para destruir, ou não é nem destruir ou desfazer, é as obras do diabo, que é mentiroso desde o princípio. A única coisa que ele é pai é da mentira. Jesus falando. Amém, amados? Mas quando Jesus está no próprio templo externo, vocês estão aqui comigo, amados? Ele faz essa declaração aí, que eles falam: nós ouvimos dizer o quê? Eu destruirei, edificado por mãos, em quantos? E construirei, não por mãos. E a continuação do texto fala assim: e ele falava deste tabernáculo, do seu próprio corpo, que ele destruiria. Contudo, o próprio Jesus, quando está em Jerusalém, ele chora por Jerusalém, ele fala de Jerusalém, ele fala: não ficará pedra sobre. 70 anos depois, o templo é destruído. Por que você está falando essas coisas, pastor? Vamos colocar de pé. Você vai acreditar que eu estou acabando. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Deixa eu explicar algo no que diz respeito ao templo. Posso ou não? Posso ou não? Desde o tabernáculo de Moisés até o templo de Salomão, até o próprio tabernáculo de Davi, até o próprio templo de Salomão, todos os dons, todos os talentos, todos os recursos eram direcionados a um templo físico. Quando o Senhor queria construir algo, Ele trazia os talentos, Ele trazia os dons, Ele trazia aquilo das pessoas para um templo físico. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Estão comigo aqui? Ok, trazia para um templo físico. O que tem isso a ver, pastor? Deixa eu te explicar. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. No templo por mãos humanas, Ele podia visitar o templo por um momento, mas Ele não podia permanecer ali. Amém, amados? Porque Deus precisa de um lugar santo. Santo, tanto que eles aspergiam sangue, limpavam todas as coisas, tacavam sangue todo dia, queimava incenso, fazia sacrifício, tentava. Mas Jesus se fez como sacrifício vivo. Por que você está falando isso, pastor? Deixa eu explicar uma coisa aqui. Nós, como igreja, não somos uma religião.
Nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós somos família de Deus. Amém, amados? Em quem? Em Cristo Jesus. Eu ministrei na série Paternidade. Deus poder para serem chamados filhos de Deus. Identidade profética. Qual é a missão do Cristo? Te tornar filho de Deus. Mostrar o Pai, como eu falei. Por que você está falando dessas coisas, pastor? Porque em um determinado momento da história, vocês estão aqui comigo, amados? Em que Jesus fala, eu vou destruir esse templo, mas eu também vou destruir esse templo aí também será destruído, não vou intervir na destruição desse templo. Por quê? Porque tudo das pessoas era em prol do templo, virou uma adoração a um local, a um espaço, uma religião, não tinha nem arca lá dentro, eles estavam fingindo que estavam adorando a Deus, prestando sacrifício. Por que você está falando isso? Porque Jesus fala, eu começarei algo novo nessa terra, e que isso vai prosperar. Em um momento ele pergunta, quem eu sou para os seus discípulos? E um dos discípulos fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele fala, passa lá, vai. Ele fala assim, ó, passa lá, Dara, por favor. Também eu te digo, tu és? E sobre essa pedra, essa revelação que eu sou o Filho de Deus, antes era tudo em prol do templo, agora não. Agora, antes eu usava de tudo que as pessoas tinham, das coisas, dos talentos em prol do templo. Agora é o contrário, agora a gente usa os templos em prol das pessoas. Por isso que não é um lugar aqui, não é um lugar ali, não é um lugar santo aqui, não é uma cidade que eu tenho que ir. A gente usa o espaço. Eu amo a visão da nossa igreja por isso, porque a gente aluga os espaços, porque o templo tem que ser usado por nós, e não a gente é usado pelo templo. Por quê, pastor? Porque a garantia da edificação do que vai ser feito é na igreja, é no corpo de, e ele fala, eu edificarei a minha igreja. Sabe quem cuida da igreja? Jesus. Sabe quem faz a igreja crescer? Jesus. Sabe quem te traz aqui? Não foi uma placa, não foi um anúncio que a gente fez, não foi um post. Isso pode até ajudar o despertar, mas quem te traz aqui foi Jesus. Foi Jesus que trouxe. Ele diz, eu edificarei a minha, e as portas do inferno. Não entendi, as portas do inferno? Não entendi, as portas do inferno? Portas aqui é de portais de porta. O que é uma porta? Portão é um acesso ou é uma limitação. Você põe uma porta para ninguém entrar na tua casa, para dar um limite, ou você põe a porta para dar um acesso para alguém entrar na sua casa, uma abertura. Vocês estão aqui comigo, amados? Sim ou não? Satanás coloca nas nossas vidas diversas portas, na quais ele fecha. Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Amém? Levantai as portas, levantai as portas. Vocês estão aqui, amados? Por que você está falando isso? A igreja continuará avançando. Por quê? Porque é Jesus quem edifica a igreja. É Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E os ministérios apostólico, profético, evangelístico, pastor, mestre, são para quê? Para a edificação dos santos. Vocês estão aqui, amados? Para o amadurecimento do corpo de Cristo. De quem? Da igreja. O inferno não pode prevalecer. A igreja avança, o inferno retrocede. Resistir ao diabo e ele. Que essa seja a estação em que você prosperará. Você vai avançar em sua alma, você vai avançar no seu corpo, você vai avançar no seu espírito. Quem pode dizer amém? Quero fazer 2 orações. Podemos? Uma primeira, você está aqui pela primeira vez, ou está me assistindo pela internet, ficou até agora o final do escuta, acho que eu devo ter pregado bastante tempo hoje, mas deixa eu te trazer uma palavra. Jesus morreu por você. Tudo isso que ele fez é para te trazer para perto do Pai, para te dar acesso ao Pai. Ele te ama, ele morreu por você, ele se fez pecado, tomou o teu lugar que era para estar naquela cruz, para que você tivesse vida e vida em abundância. Como é que eu faço para ter acesso a esse Deus que você está falando, pastor? Entregue a sua vida para Ele. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas é crendo no seu coração e declarando com a sua boca. E eu quero te conduzir nessa oração. Se você está aqui pela primeira vez ou me assistindo pela internet, diga assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu quero me entregar
completamente a Ti. completamente a Ti. Eu te declaro Eu te declaro Jesus Cristo Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Senhor, como meu único como meu único e suficiente e suficiente Salvador. Salvador. Eu também te peço Eu também te peço que o Espírito Santo que o Espírito me Santo ajude, me ajude, me ensine me e ensine me conduza e me conduza no caminho no caminho em que eu devo andar, em que eu devo andar. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém. Glória a Deus. Você fez essa oração pela primeira vez, esses jovens bonitos aqui do Boas-Vindas querem te conhecer. Deixa a gente pegar seu nome lá atrás, anotar seu telefone, seu endereço, te mandar uma mensagem, te falar das programações da igreja. Amém, amados? Você está me assistindo pela internet, procura uma igreja Bola de Neve próxima da sua casa. Se não tiver, vai numa igreja próxima da tua casa. Se você está aqui, quem sabe tem uma igreja próxima da tua casa, é mais fácil para você ir lá. Amém, amados? Se já aceitou Jesus, você vai chegar naquele lugar, Deus vai testificar, o Espírito Santo vai te dizer onde você vai ficar. Pastor, quero vir aqui mais uma vez. Você é muito bem-vindo. Deus vai falar com você. Eu não tenho essa preocupação necessária. Eu tenho a de pregar o evangelho. As minhas ovelhas vão naturalmente ouvir as minhas vozes. Sobrenaturalmente ouvir a minha voz. Amém, amados? Eu não tenho como explicar como tem tanta gente na igreja, como tantas pessoas fazem parte do ministério, porque Deus quis assim. Não é por minha capacidade, não é por minha inteligência, nem beleza. Da pastora podia até ser, mas do meu não é. Mas eu sei que Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Amém, amados? Glória a Deus. Deixa eu orar por vocês. Pai, abençoa essas pessoas que fizeram essa oração pela primeira vez. Dá uma experiência contigo, com o teu Espírito Santo. Move de forma sobrenatural, em nome de Jesus, sobre essas vidas, capacitando-as, trazendo-as para perto de Ti, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Ainda nós não vamos continuar adorando, vamos ficar só no instrumental por enquanto aqui. E eu quero fazer uma oração antes de ir para a última oração. Vocês me permitem? Qual, pastor? Se você está aqui e precisa que alguém ore por você, às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma dor, às vezes tem alguém enfermo, às vezes sofreu uma perda e precisa que alguém ore com você.